Vamos para a delegacia. O delegado está disponível agora. A gente para qualquer coisa aqui do jornal para poder entrar com esse assunto, tá? A gente está falando do caso da menina sequestrada. A Ana está lá com o delegado e traz informações para a gente agora. Ana, é com vocês. Olá, Neila, a gente volta aqui ao vivo com o delegado da 2ª Delegacia de Polícia. A nossa maior dúvida agora é quanto a Geise, né, que foi essa mulher de 22 anos, Geisele de Souza, que foi presa ontem e tem envolvimento, sim, nesse crime, viu? Inclusive, foi a própria criança de 12 anos de idade que informou a polícia de que havia uma mulher dentro do carro no momento do sequestro e depois da prisão de Daniel Bittar, logicamente, a Polícia Civil imediatamente já foi atrás dessa mulher que foi presa ontem em flagrante na casa onde mora na cidade ocidental. Aqui ao meu lado está o doutor João Guilherme, delegado aqui da 2ª Delegacia de Polícia, que também está responsável por esse caso. Ele vai tirar algumas dúvidas da gente. Então, muito bom dia para você, doutor. Muito obrigada por atender a nossa equipe. O que a polícia sabe sobre Geise até o momento? Bom, nós aqui, as investigações deixam muito claro que ela já conhecia o autor há pelo menos 2 anos, chegou inclusive a morar com ele alguns meses. Também havia uma troca aí de nudes, né? Vamos dizer assim, em troca ele depositava dinheiro para ela. Então a relação deles era muito estreita, né? Era uma relação vamos dizer, de quase amizade entre ambos. Doutor, ela estava grávida, segundo os exames do IML. Esse filho, ele é de Daniel, não, né? Não há nenhum elemento que constate isso. Qual que é a participação dela no crime até o momento? Ela foi responsável por dopar essa criança e depois disso? Bom, a participação dela é plena nesse caso, né? As investigações sinalizam de um planejamento, inclusive há um planejamento em relação a uma primeira vítima, um adolescente. Então essa adolescente que foi pega não era adolescente que inicialmente eles buscavam. E aí, por alguma razão, em razão desse primeiro plano deles não darem certo, eles foram a essa escola, do Jardim Gá, e aí na rua próxima, uma rua próxima, eles aleatoriamente abordaram essa menor de 12 anos. O Daniel, em algum momento durante o depoimento dele, antes da Geise ser presa, ele citou que realmente ele fez isso com mais uma pessoa? Não, ele disse que não. Mas as investigações continuam frente ao perfil desse autor. Nós vamos investigar se há outras adolescentes ou crianças que foram vítimas desse casal ou desse autor e até mesmo se há uma rede de pedofilia aí num pano de fundo nessa situação. Neila, é uma situação bastante complicada. O delegado até falou agora sobre essa rede de pedofilia. Isso porque a polícia não descarta também outras vítimas aí desse crime. Tem como saber se eles já agiam juntos em outras circunstâncias ou se foi a primeira vez que eles tentaram fazer algo parecido? A polícia tem alguma pista em relação a isso? Doutora Neila, nossa apresentadora, está perguntando se vocês têm alguma informação se esse casal já agia anteriormente aí juntos em outros crimes ou se esse foi o primeiro mesmo aí confirmado de que eles se uniram, né, para cometer esse tipo de atrocidade. Bom, até o momento nós não temos elementos que possam traduzir que eles agiram antes. Mas, conforme até mesmo a confissão de ambos, como eu lhe coloquei, havia aí uma outra vítima em mira. Inclusive, nós chegamos ontem à constatação, conseguimos filmagem que ele já rodava a residência dessa outra adolescente. Ou seja, aí uma sinalização, uma grande possibilidade de haver, sim, outras vítimas. Até porque foi um crime premeditado, o próprio binóculo entrega isso, né? Sem dúvida nenhuma, foi um crime premeditado. Ele, inclusive, compra a mala que foi utilizada. Já na segunda-feira ele já coloca no carro dele, a gente tem imagens disso. Então, não há dúvida nenhuma de um planejamento criminoso em relação a esse caso. Neila, o delegado continua aqui à nossa disposição. Esse casal, eles vão passar por audiência de custódia. A expectativa é que ainda hoje eles não estão mais aqui na 2ª Delegacia de Polícia. Eles já foram levados para a carceragem, que fica na sede da Polícia Civil. Você tem mais alguma dúvida quanto a esse caso, Neila, que a gente pode estar aqui encaminhando, passando essas perguntas para o delegado?
Eu quero saber se ela tinha algum antecedente criminal, se ela já era uma pessoa que tinha histórico de fazer coisas erradas, porque pelas redes sociais os dois eram pessoas incríveis, espiritualizados, envolvidos inclusive com o combate à pedofilia. Era uma vida dupla, né? A gente sabe que ele não tinha antecedentes criminais. Ela tinha algum histórico que pudesse levantar que ela era uma pessoa suspeita? Doutor, vamos falar sobre os antecedentes criminais, né, dessas pessoas. A gente sabe que o Daniel, ele tinha ali uma passagem por desacato, né, mas nada muito grave ao longo desses anos. Mas e a Geise, de 22 anos? Ela já tinha alguma passagem pela polícia? Bom, até onde nós levantamos, não. Não tinha passagem, não. Neila, essa passagem do Daniel que a gente citou aqui foi há um tempo atrás, em que ele já teve aí uma ocorrência relacionada no trânsito também, e também essa passagem de desacato, mas nada grave, nenhum crime relacionado a homicídio, a estupro ou até sequestro, como esses crimes que ele vai responder a partir de hoje, né, delegado? Ele vai responder por estupro de vulnerável e pelo que mais? E por sequestro, né, qualificado pelo fato da vítima ser menor de 14 anos, ou seja, uma causa de aumento, um aumento da pena em razão disso. Neila, lembrando que esse crime aconteceu na última quarta-feira. Essa criança de 12 anos de idade foi sequestrada em plena luz do dia, por volta de 12h30, quando ela fazia o caminho da escola onde ela estudava em Valparaíso de Goiás e também a casa dela, que fica no Jardim Ingá. Ana, ele disse que essa menina não era o alvo, existia uma outra pessoa na mira e isso não deu certo. Quero saber o seguinte, essa pessoa, eles sabem quem é, ela foi avisada, ela tá fora de perigo, né? Porque ela tinha as mesmas características físicas, se eles sabem quem é, porque eles tiveram que encontrar alguém que coubesse dentro de uma mala, isso fazia parte do plano. A gente tem os vídeos dele chegando, arrastando essa mala com uma menina dentro. Então, assim, o que se sabe sobre a primeira vítima e se ela tá fora de perigo, se ela foi avisada, como é que é isso? Ótima pergunta, viu, Neila? Doutor, a gente tinha, a princípio, uma outra vítima. Eles estavam focados em uma outra adolescente, menina essa de 14 anos de idade. Eles já estavam perseguindo essa menina. O próprio senhor disse que eles estavam rondando até a residência onde ela morava. Quem é essa menina? O que a gente sabe dela? Ela tá segura? Agora ela foi avisada, a família dela foi informada sobre toda essa situação. Como que ela entra nesse processo e nessa ocorrência de uma forma geral? Bom, essa adolescente era inclusive conhecida da autora, daí porque a mira nela, inicialmente. Nós já, através de procedimento especial, nós já entrevistamos, os pais já estão avisados, né? E nós buscamos aí elementos a mais e conseguimos inclusive filmagens do carro do autor rondando a residência dessa vítima. E essa menina, ela tá bem, né? No momento ela não corre perigo. Não corre perigo, notadamente porque os autores, a autora e o autor estão presos, né? E como que ela foi informada dessa situação? Vocês acionaram a família dela e vocês contaram toda essa história? Falaram que a filha estava sendo perseguida e que provavelmente ela poderia ser a vítima desse crime? Sim, nós chamamos a família e fizemos uma entrevista, que é um procedimento especial voltado para adolescentes. Temos aqui profissionais que têm habilidade e know-how para esse tipo de entrevista. E, doutor, o Daniel explicou em algum momento qual foi o filtro dele para escolher essas vítimas? Por que anteriormente ele havia perseguido essa menina de 14 anos e agora essa jovem de 12 anos de idade, essa criança, né? Ele tinha algum filtro ali para escolher essas vítimas ou era aleatório? Bom, essa pretensa vítima foi escolhida por ele pelo fato de ser conhecida da autora. Então, a escolha foi em razão disso. A Geisa, ela era responsável por fazer essa intermediação, vamos dizer assim, então, entre esse criminoso e essas crianças. Bom, segundo a confissão dele, sim. Ela serviria aí como uma espécie de intermediadora, né? E havia uma relação estreita entre eles, inclusive ela costumava mandar fotos de nudez para ele e, em troca, ele depositava dinheiro para ela. Neila, mais alguma dúvida? Várias. Eu não sei se isso não dá para saber se isso era uma escolha deles dois, se eles tinham interesse nesse tipo de imagem, de informação,
ou se eles estão alimentando uma rede que pode ser muito maior. Isso a polícia está investigando. O delegado falou, Aninha, que ele tinha imagens, ele tem imagens do Daniel rondando já a área para poder investigar a primeira vítima, né? De quando são essas imagens, para a gente tentar traçar uma linha do tempo, saber há quanto tempo eles já estavam premeditando esse crime que foi descoberto agora. Doutor, você pode nos informar de quando são as imagens, as gravações que mostram o Daniel já rondando a casa da primeira vítima? Bom, isso foi aproximadamente segunda-feira. Inclusive, nós temos outra gravação também, ele já colocando a mala na segunda-feira. Ou seja, havendo um claro planejamento criminoso aí, em busca de vítimas adolescentes. Então, na segunda-feira, as imagens das câmeras de segurança já registraram ele rondando a casa da primeira pessoa ali, né? O primeiro alvo, vamos dizer assim, porque não chegou a ser vítima desse crime. Isso já foi registrado e ele já saiu com essa mala. Então, a intenção dele já começou ali. Sim, as investigações sinalizam neste sentido, diante desses elementos. Muito obrigada, doutor. Ana, eu quero saber dele o seguinte, isso que eu comentei agora, isso tem possibilidade de ser uma história entre os dois, de preferência dos dois que desenvolveram uma amizade, eles que já moraram juntos e tem uma relação meio profissional, porque existe um pagamento entre eles, ou o delegado acredita que pode existir uma rede de pedofilia e eles fazerem parte dessa grande rede? Doutor, vamos para a última pergunta agora. A Neila, ela quer saber se isso seria um interesse dos dois, né, desse casal, tanto da Geise quanto do Daniel, alguma forma, enfim, de fetiche esse crime, ou se vocês desconfiam que seja algo maior, uma rede realmente de pedofilia, um crime que pode até ter alcance nacional, né, dependendo disso, tráfico de criança, tráfico de pessoas e até mesmo tráfico de mulher. Vocês estão investigando essa questão também? Isso, não se descarta essa linha, ou seja, de haver algo maior aí por trás, uma eventual rede de pedofilia. As investigações agora continuam, nós apreendemos computadores, aparelhos celulares, esses objetos serão periciados, isso será muito importante para as investigações daqui para frente, para verificar exatamente isso, se há algo maior por trás. E a polícia, Neila, não descarta outras vítimas. Então, qualquer denúncia pode ser feita pelo telefone da Polícia Civil, 197, ou até aqui na 2ª Delegacia de Polícia, que é responsável por esse caso. E é muito triste a gente pensar, né, Neila, que outros desaparecimentos, outras histórias aí sem desfecho aqui no Distrito Federal pode até ter o dedo e a participação de Daniel Bittar. É isso que a polícia vai investigar e a gente está aqui juntinho. Agradeça ao delegado pela participação ao vivo, pela disponibilidade em esclarecer a população. Ana, obrigada, viu? É o delegado João Guilherme, da 2ª DP.